Fala fiel, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Corinthians, já nessa preparação para esse jogo importante contra a equipe do Ceará domingo na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte tanto da ESPN como do Sport TV, trazendo aí essas últimas informações dessa preparação da equipe de Dorival Júnior. Além disso, Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Nunca é só campo e bola, sempre tem alguma questão política, então a gente vai começar por isso também, Estelinha, dessa questão de conselheiros do Corinthians, né, e membros do CORE estarem pressionando o presidente Osmar Stabile para não só demitir o executivo de futebol, que é o Fabinho Soldado, mas para criar novamente a vaga de diretor de futebol, que acho que deixou de ter uma pessoa atuando nessa função desde a saída do Rubão, né? Exatamente, minha amiga. Tudo bem, Jô? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Taon. Exatamente isso. A gente vinha conversando, né, sobre essa pressão que o Osmar Stabile vem sofrendo em relação aos conselheiros da demissão do Fabinho Soldado, e essa foi um dos assuntos também abordados na reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, que aconteceu na última semana. Segundo a apuração do Iago Rudai e do Gabriel Oliveira, nossos setoristas do GE, os conselheiros vêm pressionando muito o Osmar Stabile, atual presidente, né, do Corinthians, para demitir o Fabinho. E dentre essas questões, eles entram com alguns argumentos. Dentre eles, a questão do salário ser muito alto do Fabinho Soldado, segundo os conselheiros, a folha salarial ser muito alta em relação ao que o Corinthians entrega em campo, entre outros assuntos. E aí o que acontece? Nessa reunião, abordaram alguns assuntos, dentre eles o que a gente comentou ontem aqui no Taon mesmo, sobre os gastos do Memphis, nesse último hotel que ele esteve, né, agora em mudança, mais uma suíte luxuosa, sobre a dívida do Corinthians com o Memphis de 23 milhões. E aí os conselheiros convocaram o Fabinho Soldado para ele estar na reunião e explicar sobre esses gastos que o Corinthians vem tendo. E aí o Osmar Stabile quis preservar o executivo de futebol e não levou ele até a reunião, e sim o próprio Osmar Stabile quem foi lá explicar e esteve no lugar do Fabinho Soldado. E além dessa pressão em relação à demissão de Fabinho Soldado, tem exatamente o que você comentou, a criação de um diretor estatuário do Corinthians. E isso é importante falar porque o último diretor estatuário foi justamente o Rubão, que saiu da diretoria do Corinthians quando o Augusto de Mello, um pouquinho antes do Augusto de Mello sofrer com impeachment. Jô, tem diversas questões que envolvem o Corinthians politicamente falando, e até os jogadores têm falado isso em zona mista, né? O Memphis, recentemente, diante do Grêmio, logo depois da partida, ele deu uma entrevista falando o quanto essa turbulência política pode sim afetar o elenco, e inclusive deixou em aberta a permanência dele para a próxima temporada, lembrando que o contrato do Memphis vai até junho de 2026, viu, Jô? Agora falar um pouquinho de campo e bola, a gente acabou de mostrar como é que tá o Ceará, né, para esse jogo contra o Corinthians, e como é que tá a escalação do Corinthians, né? Tem retornos importantes, o Ranieri saiu machucado, ele tem alguma preocupação maior em relação à escalação dele, ele vai estar à disposição. O que você traz de novidade nesse sentido, amiga? Vamos lá, Jô. O Ranieri, relembrando, né? Ele saiu com dores na virilha na última partida contra o Bragantino, ainda no primeiro tempo, em torno dos 20 minutos. Ele passou por exames ontem, o Corinthians ainda não divulgou os resultados, mas é muito improvável que ele esteja à disposição para a próxima partida deste fim de semana. Ele que esteve ausente por 3 semanas em setembro, né, recentemente, deve permanecer, ou deve agora permanecer fora do time. Em relação ao Rodrigo Garro, que saiu com gelos na última partida, no joelho, né, que é uma preocupação que a gente tem e que ele tem, claro, durante a temporada inteira ele vem sofrendo com esse problema, não deve ser desfalque, deve estar normalmente à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de domingo. E uma coisa que o Corinthians divulgou há pouco sobre a convocação de Memphis Depay, e aí o torcedor já fica, né? Estará à disposição, vai desfalcar ou não o Corinthians, pode ficar tranquilo que estará normalmente na partida de domingo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, e no jogo da próxima rodada, que é dia 20, contra o São Paulo, e aí o corintiano fica esperto, também vai estar à disposição, porque acontecerá 3 dias depois do fim daquele período de seleções que o Memphis vai estar. Minha amiga, volto com você. Muito obrigada pela participação aqui. Estelinha Gomes, então, trazendo as novidades do Corinthians, fora de campo, dentro de campo. O Corinthians, então, que recebe o Ceará na sequência do Campeonato Brasileiro. A gente agora vai falar aí de Campeonato Brasileiro, enfrenta o Ceará no domingo às 4 da tarde, jogo na Neoquímica Arena, transmissão Globo e Premier. E aí, algo em comum entre Corinthians e Ceará é a presença de quem? Pedro Raul.
jogador que está no Ceará, inclusive artilheiro lá, mas que pertence ao Corinthians. Nesse jogo, para ele entrar em campo, precisa pagar a multa. Mas Samir Carvalho chega com a gente para contar se tem chances de Pedro Raul voltar ao timão no ano que vem. Saiu, não deixou muitas saudades, é verdade, mas tem ido bem no Ceará. Samir, conta pra gente essa apuração. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Lucas, né, quem nos acompanha de primeira. A condição, né, do Pedro Raul voltar para o Corinthians vai depender do pagamento do transferban ou não. Hoje, né, apurando dentro do Corinthians, não há interesse no futebol do Pedro Raul para a próxima temporada. É claro que se o Ceará não quiser renovar o empréstimo do jogador, ele vai ter que voltar para o Corinthians de qualquer jeito, porque ele tem contrato. Mas, se o Ceará quiser renovar, o Corinthians vai aceitar a renovação, o Corinthians paga metade do salário, acredito que até nos mesmos moldes, não vai mudar muita coisa. Mas tem um porém, que aí o Ceará pode perder o seu artilheiro, né? O Pedro Raul tem 15 gols pelo Ceará, tem ido bem na equipe cearense, então tem um risco aí do Ceará perder o seu artilheiro, que é o fato do Corinthians não conseguir pagar o transferban no final do ano. Existe essa possibilidade, o Corinthians está trabalhando para tentar resolver essa questão que envolve Santos Laguna, Félix Torres, o caso que todo mundo já sabe aí, mais de 40 milhões, né, de reais que o Corinthians tem que pagar para se livrar desse transferban. Caso isso não aconteça, aí o Pedro Raul pode ser chamado para compor o elenco, porque também existe a possibilidade, né, Luísa, do Corinthians perder outros atacantes. Então o Dorival corre o risco de perder o Yuri Alberto, né, o Memphis sempre, né, existe muito suspense em relação ao Memphis a cada dia. O Guinegão, por exemplo, né, tem sondagens já de clubes do exterior. Então, além de você não contratar, você pode ainda perder alguns jogadores. Então, nesse caso, o Pedro Raul seria bem-vindo, né, não só para compor elenco, mas já para ser um substituto ali imediato do Memphis, do próprio Yuri Alberto. Enfim, então vai depender muito do transferban, né? O futuro do Pedro Raul está condicionado ao pagamento ou não do Corinthians em relação ao transferban, Luísa. Boa, perfeito. Samir, a gente está com o tempo um pouquinho contado aqui, então só para dar informação para você sobre essa partida, Ranieri não joga, né, porque está com dores musculares, Martínez, Charles e Carrilho estão suspensos. Não é isso, Samir? Isso mesmo, a informação que eu apurei agora, é claro que o Corinthians não divulga, né, período, né, de recuperação e nem também o grau da lesão, mas eu apurei, quem tinha essa agora de primeira, a lesão do Ranieri é grau 2, tá? São entre 15 e 20 dias de recuperação, então ele só deve voltar lá no final do mês para pegar o Botafogo e olha lá, né, ou ser preservado aí até para a partida contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então não é uma lesão tão simples a do Ranieri, que claro, já desfalca o Corinthians no próximo domingo contra o Ceará, viu, Luísa? E só para falar pro PVC rapidinho, Luísa, já que o tempo é curto, acho que ano que vem, né, é bem provável que o Memphis, que é do rap, viu, PVC, possa dizer ano que vem, toca Raul. Olha, eu tive um delay aqui de 3 segundos, mas peguei. E achei bom, hein? Achei bom. Vamos ver se isso vai acontecer. E o Corinthians, o Ranieri vai desfalcar, hein? O time no jogo do fim de semana contra o Ceará. E essa história de Fabinho Soldado na corda bamba. E, aliás, outra coisa, cadê o Guinegão? Como assim? Vamos lá. Acabou de sair aí o diagnóstico do exame. Então, o Ranieri, que saiu no primeiro tempo lá em Bragança, lesão muscular. O Corinthians não informa se é grau 1, 2 ou 3, mas está fora. Quarto volante que não joga contra o Ceará. O Charles foi expulso, o Martínez expulso e o Carrilho tomou um cartão amarelo besta, chutando a bola para fora quase do estádio. Também tomou o terceiro amarelo. Então, os 4 volantes fora diante do Ceará. Aparentemente, esses serão os problemas dos demais jogadores, incluindo a volta do Hugo Souza também, para poder jogar domingo, 4 da tarde, diante do Ceará, que agora eu acho que até vem mais leve, né? Com empate no Clássico, gol no último minuto, numa situação um pouco melhor do campeonato. Eu acho que o Ceará vem até daquela coisa de franco atirador, o que é sempre um grande problema. Em relação ao Fabinho Soldado, a situação é a mesma. Um monte de conselheiro enchendo o saco, querendo diretor estatutário. Eu falei isso daqui, acho que uns 20 dias já aqui no programa. Meu Deus. E segue tudo na mesma, né? Aquela coisa de clube social, nesse sistema político falido do Corinthians, enfim.
E aí, conselheiros querendo que coloque diretor de futebol, ou seja, alguém estatutário que ficaria acima do Fabinho, e aí fica essa encheção de saco em cima do executivo de futebol do Corinthians. É mais do mesmo, isso não vai mudar nunca. Até agora o Osmar está bancando firme. Essa ata que vazou, vaza tudo no Corinthians, né? Não ia ser uma ata do CORE, de uma reunião do Conselho de Orientação que não ia vazar. Aí põe lá que dentro dessa ata, primeiro que o CORE queria que o Fabinho tivesse ido lá para dar explicações. Aí a primeira blindagem do presidente falou, não, eu vou lá, ele não precisa ir, ele é um funcionário, eu vou lá nessa reunião e o que vocês precisarem saber, eu vou lá munido de tudo e vou passar para vocês. Não deixou o Fabinho ir nessa reunião e foi lá e explicou tudo que tinha, o quanto está gastando de logística, quanto deve para esse, para aquele, enfim. E aí no meio disso tudo lá, de acordo com a ata, também tem lá os conselheiros. E aí, não vai colocar um diretor estatutário? Será que não é melhor colocar um diretor estatutário? Aquele papinho de sempre, né? Então a situação dele segue a mesma, bancado pelo presidente no microfone lá em Bragança, que fica normalmente até o final do ano, até porque não tem motivo numa reta final de Brasileiro, numa semifinal de Copa do Brasil para fazer esse tipo de coisa. A partir de 26 aí, a gente já não sabe o que pode dizer. E em relação ao Guinegão, o sumiço, entre aspas, dele, eu acho que faz algum sentido quando você tem Garro, Memphis, Depay e Roberto. É assim que é em qualquer lugar. Então, o Alan, que joga muita bola, que entra bem em todo jogo, é Flaco e Roque, meu amigo. E se tiver o Felipe Anderson, também é ele. Enfim, os meninos normalmente, tirando aqueles grandes fenômenos e tudo mais, os meninos normalmente têm menos espaço quando está todo mundo à disposição. Então, se eu sou o Dorival, eu estaria agindo exatamente da mesma maneira. Eu tenho um trio que já fez tudo o que fez, que tem os números que os três têm, que até quarta-feira estava invicto em Brasileiro. Eram 11 jogos, 10 vitórias e um empate, com os três na frente como titular. Foi a primeira derrota em Bragança. Eu vou colocar outro jogador se eu estou com os três à disposição, mas não tinha a menor dúvida de manter. Eu acho que o Dorival faz certo. Acho que o sumiço dele não é por culpa do menino, do Guinegão. Pelo contrário, sempre que entra bem, voluntarioso e tudo mais. Mas me parece que tem os três jogadores que desde o ano passado fazem muita diferença e que você tem que pôr para jogar, pelo que eles ganham, pelo tamanho da responsabilidade exatamente que eles têm. Me parece um movimento muito natural esse sumiço momentâneo aí do Guinegão, viu? Memphis e o Roberto, que precisam jogar mais bola para você, tecnicamente, Souza e Veloso. Primeiro Veloso. Os três juntos, a gente sabe que o rendimento melhora muito, né? A gente já tem até estatísticas mostrando isso, que realmente eles se entendem muito e dão resultado. Agora, eles precisam evoluir na parte física, né? Vários deles, todos eles, né? Passaram por problemas físicos esse ano. Lesões, 8 gols do brasileiro, né, Cascão? Lesões. Então, eu acho que tendo a oportunidade de estar junto em campo, melhorar condicionamento físico, melhorar ritmo de jogo, eu acho que a preocupação do Dorival e do Corinthians nesse momento tem que ser totalmente com a Copa do Brasil. Souza. Eu também concordo com o Veloso. Eu acho que administrar isso agora, com o time já fugiu da zona de rebaixamento. Eu acho perigoso, se você perguntar para mim, é perigoso você apostar em algo ainda que está em aberto também, né? Você apostar pela uma classificação para Libertadores, pela Copa do Brasil, mas você administrar uma situação como essa, o time do Dorival tem muito, né? Tem muito esse ponto, né? De não conseguir focar em duas competições. E aí o Dorival precisa gerir bastante bem, né, essas duas competições para ter esses jogadores prontos, né, craque? Porque o que o torcedor corintiano pensa agora é a Copa do Brasil, não existe outra coisa que o torcedor... Mas aí precisa gerir bem para não chegar jogadores machucados e você perder um jogador para uma fase tão importante que o Corinthians tem pela frente. E a ideia também do Corinthians em relação ao transfer ban é ter um empréstimo aí de 100 milhões em relação a tentar pagar esse transfer ban. E muita coisa que vai acontecer no Corinthians para o ano que vem. Porque esse ano é uma das coisas mais medonhas em relação a um clube tão fenomenal como o Corinthians. Porque você perder o presidente, o cara que ganhou o título paulista, o cara que trouxe todos, a maioria dos jogadores foi ele. Trouxe, mas não pagou, né? Não, pagou só 2. Hugo e Mateuzinho. Cara, isso é uma das coisas mais vergonhosas para uma instituição tão incrível que é o Corinthians.
uma instituição onde, você tenha a possibilidade de, num ano, ganhar 2 títulos ainda. Imagina o Corinthians bem administrado, imagina o Corinthians com pessoas honestas, imagina tudo isso, como é que o Corinthians poderia sobreviver e brigar, porque ninguém, a não ser o Cruzeiro, vai brigar com Palmeiras e Flamengo nos próximos anos, e ainda mais o Palmeiras renovando o contrato do Abel Ferreira. Fala, Souza. Craque, eu concordo contigo quando você falou que por tudo que o Corinthians passou, por todas as dificuldades, você ainda, né, tá brigando, ganhou um título, né, o título paulista, e tá brigando por outro, né? Se o Corinthians se organizasse, né, e aí vai bater naquele negócio, né, que precisa de muito tempo para se organizar, a dívida ela é de 3 gestões. 3 gestões de pessoas do bem. 3 gestões que não gastem mais daquilo que arrecada. 3 gestões de diferencial social do futebol. 3 gestões de saber o que você vai ganhar da Nike, dos patrocinadores. 3 gestões que faça com que eu possa pagar o estádio. 3 gestões dariam 9 anos. Isso, nos 9 anos, não merecia ganhar um título. Mas se o Corinthians, em 9 anos, diminuísse metade das suas dívidas, já era um bom começo. Porque se você fizer 3 gestões com saneamento, com inteligência, com planejamento, você vai ganhar título. Porque o Corinthians, com tudo isso, ganhou títulos. Imagina se você colocar pessoas com essa visão. Não o que fizeram. Souza? Com toda certeza. Agora, você precisa ver se tem alguém disposto a fazer isso, né? Então... Vamos embora, vamos junto. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Será neste domingo na Neoquímica Arena, às 16 horas. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. A equipe do Corinthians é o 10º colocado, 32 jogos, 42 pontos. Já a equipe do Ceará vem logo atrás, é o 13º do campeonato, 32 jogos, 39 pontos. Jogo importantíssimo para o Corinthians se quiser ainda brigar ou terminar ali no G7, G8 do Campeonato Brasileiro, para quem sabe se classificar para a Libertadores da próxima temporada, sem depender de um título na Copa do Brasil. Como podemos ver aqui, a equipe do Fluminense tem 50 pontos, a diferença é de 8 pontos. Então, para o Corinthians pensar em terminar ali na parte de cima da tabela, vai ter que engatar uma sequência de vitórias muito boa nessa reta final de Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas, 1 vitória, e o último jogo deles, que foi o clássico contra a equipe do Fortaleza na última rodada, eles empataram pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Ceará. São 3 vitórias do Timão e 2 vitórias do Ceará. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu a equipe do Ceará lá em Fortaleza pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Corinthians, até porque na próxima semana terá a data FIFA, então dá para ir com força máxima e tentar conseguir esses 3 pontos e quem sabe nessa reta final conseguir uma boa sequência e terminar o Brasileiro ali entre 7º e 8º colocado e quem sabe conseguir mais uma vaga na Libertadores via Brasileirão, né? Se não, é buscar o título da Copa do Brasil, que é o maior título que o Corinthians pode conquistar nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!